Então, no nosso canal, a gente tá mostrando como que os apliques nessa fase de transição capilar, ele ajuda muito. Porque muitas meninas, às vezes, preferem cortar o cabelo totalmente, começar do zero, e depois, às vezes, fica com muita depressão, autoestima lá embaixo, né? Porque demora relativamente alguns meses o cabelo mostrar certo tipo de crescimento. Eu não gosto desse processo de cortar o cabelo todo. Eu prefiro cortar aos poucos. E aí, eu vou mostrar passo a passo como que é mais leve, na minha opinião, passar por transição capilar dessa forma. E eu gosto de usar apliques de cabelo justamente por isso. Hoje eu lavei meu cabelo já, hidratei ele e agora eu vou finalizar. E eu usava muito rabo de cavalo, muito. Só que depois de um tempo eu tive de parar, porque o meu cabelo, eu comecei a sentir muita dor de cabeça por causa da enxaqueca. Meu couro cabeludo ficou muito sensível. E daí eu tive de parar de usar os rabos de cavalo. Mas eu gosto muito de usar os rabos de cavalo. E daí veio a ideia de usar os apliques. Eu até já postei um vídeo aqui no canal falando do kit de tela, né? Porque eu também gosto muito de usar cabelo solto, né? Eu me acho... Eu acho que eu fico melhor de cabelo solto. Eu gosto de usar franja. Então, as telas tic-tac, ela proporciona, né? Uma aparência diferente, né? Para quem gosta de usar o cabelo solto, é uma ótima ideia. E esse processo de passar pela transição é um processo um pouco demorado, né? O cabelo não vai nascer e crescer de um dia para o outro. Só que quando você usa os apliques, você permite cuidar do seu cabelo e ver ele desenvolvendo, né? Então essa é uma das vantagens do aplique. Você pode cuidar do seu cabelo, você pode ter mais paciência, não ficar tão preocupado com o crescimento e você não fica tão incomodado com a diferença. O meu ainda não está mostrando ainda a diferença porque tem pouco tempo que eu fiz a manutenção da soltura dos cachos. E nessa última manutenção que eu fiz, foi a manutenção assim que eu mais decepcionei com o resultado, porque foi um erro meu, né? Eu que pedi para baixar bastante o volume. Eu podia ter pedido para deixar ele com mais volume e só dado uma maciada, né? Então o erro foi meu, né? Que eu queria ele bem baixinho. E aí ele não ficou bom. E agora é recuperar o cabelo e eu quero ver ele todo natural novamente para depois ver o que vai ser. Sabe qual que é a outra vantagem de usar os apliques? Eu já usei muita trança. Na outra transição que eu tava, eu cheguei a usar trança algumas vezes. Só que na minha região, trança é extremamente caro para você dar manutenção com pouco tempo, porque trança geralmente o normal é você fazer a manutenção de 2 a 3 meses, né? Então, eu acho que para algumas pessoas colocar trança, igual a minha prima. Minha prima, ela começou a passar pela transição capilar e começou a usar trança. Mas de 2 a 3 meses você ter 400 ou 450 reais para poder fazer trança, não é a realidade de todas as pessoas, né? Então se torna extremamente dispendioso você gastar esse valor de 2 a 3 meses, né? 450 reais. Vale a pena? Não tô falando que não vale, com certeza, porque é a sua aparência, é você se sentir bem, né? E eu acho muito bonito as trans, né? Estou falando em questão financeira. Nem todo mundo vai ter esse valor de 450 reais. Se você tiver esse valor e você acha que vale a pena pagar, muito bom, né? E os apliques, a diferença é essa. Quando você usa os apliques, além de ser extremamente mais barato, você não precisa pagar manutenção. Você mesmo coloca, você mesmo tira, você cuida do seu cabelo em casa. Então eu gosto muito dos apliques. Então, na minha opinião, é o que me ajuda atualmente, né? E sem contar que a gente busca autoestima, se sentir bem, praticidade para o dia a dia. As mulheradas hoje
A grande maioria trabalha fora, tem filho, tem uma vida corrida. Então, os apliques, ele dá mais praticidade pro dia a dia. Então, eu acho que vale muito a pena usar os apliques, né? Então, vocês podem perceber aí, ó, como é que tá a situação desse cabelo, né? Não tá uma das melhores. Ele precisa de um corte, porque como é que tá as pontas, né? Mas eu vou cortar ele bem aos pouquinhos. Eu já dei um corte nele, né, nas pontinhas. E, como eu falei, eu não sou daquelas que faz aquela mudança drástica de chegar lá e cortar o cabelo inteiro. Eu prefiro aos poucos, né? E vou usando os apliques. Se você puder olhar no canal, você vai ver o kit de tela que eu mostrei, como colocar, falo do topo, porque eu ainda não achei um kit de tela que é compatível com o cabelo crespo, que você pode usar a tela tic-tac do cabelo crespo e dar aquela naturalidade na frente você usando o seu próprio cabelo. Então, como o cabelo, a textura do cabelo ele não é compatível, eu acabo optando por usar um topo, porque o topo, ele vai dar o acabamento super natural ao penteado, você entendeu? E esse kit de tela, eu venho usando ele, já usei um ondulado longo, já usei um cacheado também mais longo, agora eu tô usando um mais curtinho, porque eu tô testando. Eu gosto de testar as fibras, eu gosto de testar o penteado, porque eu gosto de passar para as minhas clientes a realidade, o passo a passo, como é que cuida, a duração, durabilidade, qual fibra é melhor do que a outra, qual você vai ter menos trabalho de cuidar, entendeu? E qual é a outra vantagem que o aplique ele traz para quem tem um cabelo crespo? Por exemplo, eu moro numa região que ela é mais fria. E o que acontece? Na época do inverno, igual a gente está na época aqui do inverno, é muito complicado você levantar e ter de finalizar seu cabelo, você umedecer. Isso é muito mais... eu acho muito ruim.